Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós faremos as páginas 24, 25 e 26 de matemática e a página 120 de português. Página 24 do livro Liga Mundo Matemática. Nós teremos um texto a respeito do dinheiro brasileiro ao longo da história e depois algumas perguntas sobre as datas que nós temos no texto. Vamos lá? O dinheiro brasileiro. Um pouco de história. 1. O que você sabe sobre o dinheiro brasileiro? Será que o nome do nosso dinheiro sempre foi o mesmo? Converse com os colegas sobre essas questões e depois leia o texto a seguir. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje fazem parte do território brasileiro, eles fizeram várias trocas com os indígenas. Antes disso, os indígenas não conheciam o dinheiro. Aqui na imagem nós temos Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, de Oscar Pereira da Silva, 1922. Depois, embaixo, nós temos a primeira imagem de uma cédula de 500 réis. Do lado, nós temos a continuação do texto. Aos poucos, a moeda portuguesa, conhecida como real, começou a ser utilizada. Mesmo depois da independência, a moeda que circulava no Brasil continuou com esse nome até 1942. Em 1942, houve uma mudança na economia brasileira. Foi instituído o Cruzeiro como unidade monetária brasileira. E ao lado nós temos a cédula de 50 cruzeiros. Página 25. Após 25 anos, o Cruzeiro foi substituído pelo Cruzeiro Novo. Nessa mudança de nome e as mudanças seguintes foram resultado das desvalorizações sofridas pelo nosso dinheiro. Aí ao lado nós temos a cédula de 10 cruzeiros novos. Em 1970, o nome do nosso dinheiro passou novamente a ser chamado Cruzeiro. Depois de 16 anos, o dinheiro brasileiro passou a ser chamado Cruzado. Então, nós temos a imagem da cédula de 100 cruzeiros e ao lado a cédula de 10 cruzados. Outras mudanças econômicas alteraram a moeda de nosso país. Em 1989, o dinheiro passou a ser o Cruzado Novo. No ano seguinte, mais uma vez, o dinheiro brasileiro passou a ser o Cruzeiro. Aí nós temos a cédula de 100 cruzados novos e depois a cédula de 50 mil cruzeiros. Pessoal, lembrando, por mais que seja 50 mil cruzeiros, é muito diferente do que hoje nós entendemos como 50 mil reais, tá bom? O dinheiro ao longo do tempo, ele vai alterando esse valor, tá bom? Então, por mais que pareça muito dinheiro quando a gente olha os 50 mil, na verdade não era tanto valor assim, tá? Depois, em 1993, o Cruzeiro virou Cruzeiro Real, para em julho de 1994 transformar-se em real. Aí nós temos a cédula de 1.000 cruzeiros reais e hoje a cédula de R$5 igual temos hoje. Página 26. Linha do tempo do dinheiro brasileiro. 1. Usando as informações do texto das páginas 24 e 25, complete as frases. Então, nós vamos olhar o texto e encontrarmos esses valores que são os anos de cada alternativa. A. Até o ano de... A moeda portuguesa que circulava no Brasil era chamada real. Qual ano que era esse? Lembrem-se, vocês vão voltar no texto e procurar a parte que está falando em qual ano a moeda portuguesa que circulava no Brasil era chamada de real. Até que ano? Tudo está no texto. B. Ainda no ano de 1942, essa moeda foi substituída pelo cruzeiro, que circulou até qual ano? Vocês vão colocar aqui. C. De até a moeda que circulava no Brasil era chamada de Cruzeiro Novo. A de qual ano até qual ano? D. Ainda em Cruzeiro passou a ser novamente o nome do dinheiro brasileiro. E. O período de circulação do cruzado foi de tal ano a qual ano? F. Em 1989, tivemos o Cruzado Novo como unidade monetária e, em seguida, o Cruzeiro novamente, que permaneceu até... Em 1993, o Cruzeiro virou Cruzeiro Real. Em julho de
tivemos a última mudança no nome do dinheiro brasileiro, que permanece até os dias de hoje com o nome real. Ainda no ano de 1942, essa moeda foi substituída pelo cruzeiro, que circulou até aqui. Quando a gente vai ver o texto, está falando, em 1942 houve uma mudança na economia que teve o cruzeiro. Aí não está falando a data em que terminou. Só que aqui, ó, no próximo parágrafo tá: após 25 anos, o cruzeiro foi substituído pelo cruzeiro novo. Então, para descobrir a data que terminou, o que a gente vai fazer? 1942, que é o ano que começou, mais 25. Aí a gente vai descobrir o ano que, até que ano circulou o cruzeiro. Aí depois, na C, está perguntando quando que circulou o cruzeiro novo. O cruzeiro novo, ele começou nesse ano que a gente descobriu aqui, ó, na B, e ele foi até o ano que começou o cruzeiro. Então, lá no texto, ó, em 1970, o nome do dinheiro passou novamente a ser chamado cruzeiro. Então, até que ano foi o cruzeiro novo? Ó, pessoal, a mesma coisa vai acabar acontecendo aqui na do cruzado. O período de circulação do cruzado foi de tal ano até tal ano. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos observar no texto quando começou o cruzado. Depois de 16 anos, o dinheiro brasileiro passou a ser chamado cruzado. Então, achei aqui, depois de 16 anos. Mas o que vem antes disso daqui, ó? Em 1970, o nome do nosso dinheiro passou a ser o cruzeiro. Então, 1970 ainda era o cruzeiro. 16 anos depois, ó, e passou a ser o cruzado. Então, o ano de nascimento desse cruzado, o ano que o cruzado passou a circular, é esse ano, 16 anos depois de 1970. Na página 120 do livro de português, nós temos uma continuação das atividades sobre o texto Sol e a Lua. Lembram aquela música? Se necessário, vocês podem pedir que o professor reenvie o vídeo em que ele faz a leitura, tá bom? 3. Releia a segunda estrofe. Imagine só, tenha dó, pois meu coração não pertence a ninguém. Sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz. A. Quem está falando nesse trecho? Dos personagens do texto que tem a Sol, a Lua e mais pra frente o vento, quem que está falando? Qual é o personagem que falou isso? B. Que versos demonstram desprezo de quem está falando? E quem é desprezado? Então vamos lá, nós temos duas perguntas aqui. Primeiro, que versos demonstram desprezo? Desprezo, o que é? Quando você quer que a pessoa vá embora, ou quando você quer que você quer fazer com que a pessoa se sinta inferior, que a pessoa se sinta para baixo. Vocês vão escolher qual dos versos, qual das linhas que traz esse desprezo, que quer mandar embora essa outra pessoa, que essa outra pessoa não vale nada. Aí depois, na mesma pergunta, tá falando, e quem é desprezado? Dos personagens, quem que é que está sendo desprezado? C. Que verso expressa um sentimento de independência de quem fala? Independência é quando você não precisa de outra pessoa, quando você não precisa de ninguém. Qual verso, qual linha fala que esse personagem não precisa de outra pessoa, que não precisa de ninguém? Aí a D. E que versos sugerem vaidade ou arrogância? Vaidade é quando a pessoa se acha muito, quando ela se acha a melhor do que os outros. Qual das linhas que mostra essa arrogância, que mostra que essa pessoa se acha? Agora 4. Na letra da canção, foram usados diferentes termos para se referir ao Sol. Releia o texto e assinale a alternativa que apresenta todos esses termos. Então nós temos o primeiro, bola quente, rapaz, astro-rei e cara. Depois ninguém, mais normais e ela. E por último, aquilo, coração e me.
Qual desses que foram usados para se referir ao sol durante a música? Depois que vocês responderem, vocês podem responder por áudio, tá bom? Ou durante as aulas online. Em sua opinião, por que quem escreveu a letra provavelmente escolheu usar esses termos ao invés de repetir a palavra sol? Você vai colocar por que você acha. B. Qual desses termos está relacionado à linguagem informal, ou seja, a linguagem que usamos com as pessoas com quem temos intimidade? Então, por exemplo, você vai assinalar uma das respostas. Dentre as palavras, tem uma que é usada mais no nosso dia a dia, com pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente não vai usar com um professor, com um médico, a gente vai usar com um amigo, com alguém que a gente já conhece. Qual palavra que é?